As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram em território brasileiro pelas mãos de Martim Afonso de Souza, que ficou responsável por comandar a primeira expedição de colonização no Brasil, pois Portugal precisava ocupar a terra para não perdê-la. Então, a solução encontrada foi o sistema de capitanias hereditárias, que dividia a faixa litorânea em lotes horizontais. Cada faixa era entregue a um donatário, para que ocupasse e produzisse nessa terra em nome da coroa portuguesa. Assim, Martim viajou em direção ao território brasileiro em dezembro de 1530 com o objetivo de explorar, reconhecer e defender a costa brasileira de possíveis invasões estrangeiras. Nesse contexto, iniciou-se a produção de açúcar no Brasil, através da instalação do primeiro engenho da colônia, na cidade de São Vicente, litoral do estado de São Paulo. Com alta produção, o açúcar impulsionou a economia e foi o responsável pela consolidação da colonização de parte da costa brasileira. O açúcar era produzido em engenhos e utilizava mão de obra escrava, de origem africana, fortalecendo o tráfico negreiro como importante atividade lucrativa, no plantio, na colheita e em várias outras etapas da produção da cana-de-açúcar. Esse processo sustentou durante anos uma sociedade patriarcal, com poderes político, econômico e social concentrados nas mãos dos senhores de engenho. Mas a economia açucareira começou a entrar em crise na segunda metade do século XVII, com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, que foram para a região das Antilhas produzir açúcar. Os holandeses se tornaram fortes concorrentes, pois vendiam o açúcar mais barato na Europa, além de controlarem o transporte e comércio do produto. Dessa forma, conquistaram o mercado europeu, iniciando uma forte crise na economia açucareira no Brasil. Logo, essa crise impulsionou a economia brasileira a se voltar para o ouro na região das Minas Gerais. Assim, a região sudeste passou a atrair investimentos, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro e o ciclo do açúcar chegou ao fim. O açúcar é ingrediente de verdadeiras obras de arte que são comercializadas diariamente em confeitarias como essa. O que muita gente não sabe é que o açúcar mascavo pode ser uma opção mais saudável para substituir o açúcar refinado e não precisar abrir mão daquele doce. Realmente, os doces são sempre a preferência, né? A gente até tem uma variedade bem grande para procurar atender a todos, né? Que vem procurar um docinho, morango, chocolate, mas na maioria das vezes o chocolate é o que mais se procura, o que mais sai, porque é a paixão nacional. Em relação ao açúcar mascavo, o que a gente tem? De todos os açúcares, seria o açúcar que tem uma melhor qualidade nutricional, porque ele tem em si uma quantidade maior de vitaminas, uma quantidade maior de minerais. Mas a gente sempre fala, mesmo que ele tenha alguns componentes benéficos a mais, não deve ser usado de forma desmedida.